Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E bem, agora faltam poucos dias para o lançamento de Poppy Playtime 4 e eu decidi fazer uma coisa: fazer um vídeo contando de tudo que teve de Poppy Playtime até agora, contar dos trailers e tal, até do ARG lá. Então, sem muita enrolação, vambora pro vídeo. Então, né, já vamos começando o vídeo aqui. E a primeira coisa que eu já vou falando é o do primeiro trailer que lançou, que é o trailer dos Smiling, Nightmare Creature. Tô imaginando um Smiling Creature aqui na minha cabeça, mano. Mas bem, esse trailer, dos Nightmare Creatures, mostra, é um trailer bem pequeno, mas mostra já algumas coisas. Mostra ali vários corpos dos Smiling Creatures ali. Daí do nada aparece o Dog Day querendo comer um dos corpos. E daí do nada aparece a Baba Chops ali e ataca esse Dog Day aí. E é só isso o trailer. Mas bem, já dá pra ver que eles podem ter alguma coisa contra os Smiling Creatures. E bem, tem até uma coisa que diz que, eles podem ser experimentos do protótipo. Sobre aquela coisa que o protótipo criou experimentos também. E que daí os Nightmare Creatures pode ser o experimento do 1006. Principalmente por causa daquele coisa lá que tem no pé do Dog Day lá, que é um coisa, da Playtime Co. O porém que não tem a mesma coisa na Baba Chops, então pode ser que, pode ser realmente um experimento que seja do 1006 mesmo. E depois disso, a Mob Entertainment começou a mostrar os Nightmare Creatures e mostrando tudo que tem sobre eles. E tem 8 Nightmare Creatures. Primeiramente nós temos a ovelha negra do grupo, que é a Baba Chops. Que ela ali é cansada e tal, sempre fica ali no cantinho dela. Tem pouca energia. Porém que ela tem amigos, que são muito insistentes. E que sempre querem brincar ali e tal com ela. E ela sempre se diverte e tal. O porém é que no outro dia vai acontecer a mesma coisa. E o cheiro dela é de anis. Então o próximo Nightmare Creature é o sapo do grupo, a Sapitia, que é a Ikiliki. E bem, pelo que mostra, ela ali, ela sempre tá desafiando os outros, em qualquer coisa. E quando ela perde, ela sempre tem uma desculpinha. Tipo, se ela perder uma corrida, ela vai falar: é que meu joelho tá doendo, tá machucado. E simplesmente ela faz isso em tudo. Mas ela é uma sapinha talentosa. E o cheiro dela é de café. E o próximo Nightmare Creature é a morcega. É a morcega rosa, a Rabbit Baby. E ela é simplesmente a fofoqueira do grupo. Quando ela tem uma fofoquinha deliciosa, muito boa, ela vai contar isso pro planeta inteiro. Ela vai contar pra todo mundo. E se ela não tiver uma fofoquinha muito boa, ela vai inventar coisa. E o cheiro dela é de chiclete. E o próximo Nightmare Creature é o Alligator, o crocodilo. E bem, ele é aquele cara preguiçoso, o dia inteiro boiando na água. E simplesmente ele não vai atrás das coisas, ele não faz nada, ele é um tremendo preguiçoso. Ele é tranquilo, mas ele também não faz nada também. E ele até acredita numa coisa, que eu não na filosofia lá: se as coisas boas vêm até mim, então isso quer dizer que eu só preciso ficar esperando, não preciso ir atrás dela. E até aparece que ele tá esperando até hoje. E o cheiro dele é de sândalo, que é uma planta. E o próximo Nightmare Creature é o Simon Smoke, o dragãozinho, o Simão Fumaça. E bem, ele é o popularzão do grupo ali. E pra ele ninguém pode se esquecer que ele é o popular do grupo. E sempre, tenta fazer uma disputa pra ver qual é o mais popular. E ele quase sempre ganha. Mas na verdade ele é só um idiota mesmo. E o cheiro dele é de madeira queimada. E bem, o próximo Nightmare Creature é o corvo, o corvo roxo, a Poe. E bem, ele odeia o sol.
porque ele odeia o sol, velho. E também ele fica aí à noite andando pelos cemitérios. Sim, o cara fica andando pelos cemitérios à noite ouvindo uma música. E ele sempre fica vagarosamente com raiva com nada em particular. E ele também insiste que isso não é uma fase. E o cheiro dele é de canela. E o próximo Nightmare Critter é o Tui. É o Ratatouille, mano. E bem, ele se autoproclama como um roedor. Não, um roedor de lixo. Porque quando ele não tá, né, roendo, né, buscando lixo, ele conversa muito, ele é até um conversador animado. E ainda é mais chocante quando você descobre que ele tem pouca coisa a dizer. Então, quando você precisa de comentários perceptivos, um pedaço de lixo, o Tui é o seu cara, rapaz. E o cheiro dele, né, o aroma dele é de petrichor. E agora, para terminar, o último Nightmare Critter, Magma, um tubarão. E bem, ela tá sempre faminta, tá sempre comendo pra lá e pra cá, e ela ama doces. O porém é que ela odeia vegetais. E ela fala, né, que ela gosta de... eu quero uma alimentação saudável. E ela se entupindo de doce. E bem, o aroma dela, né, o cheiro dela é de chocolate. E bem, esses aqui foram, né, os Nightmare Critters. E isso é só uma partezinha desse vídeo, tá bom? É só uma parte. Até que depois disso, apareceu o site do ARG de Pop Playtime, o ARG de Pop Playtime 4. E cara, tem muita coisa nesse ARG. Ele é difícil, tem muita coisa e tal, mas, né, eu vou falar tudo aqui. E bem, eu também não vou falar como é que você consegue as coisas e tal, eu só vou falar mesmo aqui dos coisas mesmo. Primeiro a gente descobre dos jovens gênios. E que foi aí onde, né, o Harley Sauer se tornou cientista e tal. Outra coisa que também a gente conseguiu é sobre um dia ruim que teve dentro da fábrica envolvendo o Harley Sauer. E que também que teve envolvido com os outros cientistas. Mas foi por aí onde a gente teve aquela revelação lá do Pianossauro. Onde a gente teve a primeira imagem lá do Pianossauro, onde, né, era essa foto aí toda estranha daí, né, ajustaram, né, as cores da foto e acabou virando isso daí. E também tem meio que uma folha rasgada assim, comprovando mesmo que tem esse programa de jovens gênios. A gente também teve umas câmeras que tinham um áudio meio estranho, porém que tipo, era um áudio estranho, porém que... O porém é que isso vai mais pra frente mostrar uma outra coisa, que simplesmente era, né, esse som simplesmente dava um código Morse. Esse código Morse dava pra mostrar mais coisas ainda no ARG. A gente também teve um coisa de espectrograma assim, tal, e que tinha até coordenadas. E que dava 3 coordenadas. E o pessoal foi nessas 3 coordenadas e encontraram caixas com hug-wugs cheio de linhas. Mas bem, um dos principais, né, vilões de Pop Playtime 4 é o Yarnab. E pois é, daqui pra mim vai começar a falar do Yarnab. Então mostra que o Yarnab era uma criança chamada Queen Naftson. E meio que ele ficava lá na Playcare, lá da fábrica. E meio que lá nos jogos da Game Station, né, faziam aqueles jogos lá com a Queen Naftson. E o primeiro, os primeiros jogos simplesmente, ele foi ruim demais. Mas na segunda vez que ele fez os jogos, ele se deu mais bem. Ele acabou sendo aceito e acabou virando experimento, Yarnab. Sabe por que na segunda vez ele foi melhor? É por causa do Harley Sauer, por causa de um documento que tem no Harley. Onde simplesmente mostra um documento onde eles, era uma transcrição assim, falando que era uma conversa do Queen com Harley Sauer. E cara, eles falavam ali e tal, tipo, já começa estranho porque o Queen já tava ali tirando cabeças nos outros e trocando de lugar porque tava desproporcional e tal. Então Harley Sauer começa a falar, que isso deve ser um jeito que tu enxerga assim e tal, e ele não vê nada de errado nisso. Ele começa a falar, que ele é o Queen Naftson, não é outras crianças, ou o que eles, eles têm que, que eles querem ver dele. Não, o que eles querem ver dele. E que ele é o Queen Naftson. E que ele queria ver o Queen se dando bem nos jogos. E como prometido, foi bem nos jogos, Não em todos, Ele só não foi bom no memória musical. Porque mais pra frente mostra que, pelo que parece, a área do Yarnab seria uma prisão.
onde eles prendiam ou crianças ou jovens, né, que ficavam ali, ou eles prendiam os experimentos que eles faziam. E que se precisasse matar os experimentos, eles mandavam o Yarnab matar. E ele teria que ter força e velocidade e agilidade também. E que ele não precisava de muita inteligência. Ao contrário dos outros, tipo Huggy Wuggy, Momo Long Legs, Catnap. E bem, esse outro documento que tem no ARG mostra uma coisa que é do Harley Sour falando. E que simplesmente o Yarnab, né, ficava vendo, né, o Harley Sour fazendo as coisas dele. E que o Harley Sour ainda achava isso engraçado. Mas meio que o Yarnab tratava o Harley Sour como seu mestre. E meio que os dois eles ficavam ali né, junto e tal. O porém é que ele tava pedindo, né, porque ele não queria mais ficar com o Yarnab. E afinal uma coisa, ele era assim, ele era do sim e tal. Ele não atacava o Harley Sour, não fazia nada com ele. Mas quando era tipo, sei lá, os cientistas, né, outros cientistas, ele sempre tentava atacar, mostrando ser bem mais agressivo com os outros. Então tem esse outro documento que é escrito por um doutor, né, Dr. Carmine. Que inclusive tem até numa lista ali, né, sobre, né, dos jovens gênios ali. E meio que ele falando, né, descrevendo ali sobre o Yarnab. E meio que ele tratava, né, o Harley Sour como seu mestre, né. O porém é que ele agia de forma animalesca, como se ele não fosse totalmente um animal. Ele não é totalmente um animal. E também mostra que com o separamento do Yarnab com Harley Sour, ele começou a ficar mais triste, ele começou a ficar mais lá no canto dele. Mas foi por aí que lançou o segundo trailer de Paw Playtime 4, Yarnab revelado. E mostra a gente descendo num elevador. E depois a gente consegue até ouvir os gritos lá da Pop gritando lá: que se vem, que se não. Porque que vocês se lembram no final do capítulo 3, aqui se não se sabe o que aconteceu com ela, mas ela tava berrando e tal, como se alguma coisa tivesse atacado ela. Mas bem, parece que nós está ali explorando, né, o local. E daí realmente parece uma prisão aquilo. E claro, tem essa parte onde aparece esse olho, né, esse olho aí olhando pra gente e do nada ele fica vermelho e daí começar a ouvir alguns sons. E bem, adivinha que aparece? O Yarnab. E ele se parece como um leão, o porém é que, né, ele parece ser bonitinho assim, até que do nada ele abre a boca assim. Daí ele fica um pouquinho mais bizarro, mas ele não fica tão assustador, mano. Na minha opinião, eu não tenho medo, eu não acho ele assustador não, mano. Na minha opinião, eu acho que ele não dá medo em mim, não. Mas bem, depois desse trailer, a gente volta pro ARG. E meio que aparece uma atualização onde do nada aparece isso aí. Que é tipo uns coisas tudo, né, tudo bagunçado, tudo cortado. E bem, eu não sei como, tá bom? Eu não sei como o pessoal conseguiu, né, arrumar tudo isso aí, conseguiu encontrar novos documentos. E o primeiro documento fala sobre um incidente que aconteceu e que pode ter envolvido o Yarnab, onde pelo que parece algumas crianças, né, estavam ali andando ali junto, seguindo, né, um cara ali, e meio que eles passaram perto do local onde fica a prisão. E meio que algumas crianças ali que estavam ali no grupo, que estavam ali na parte de trás, começaram a ser puxadas para trás ali no escuro. E as crianças simplesmente sumiram. E pelo que parece, né, o cara, né, na verdade a criança que tá falando isso é o Brandon. E simplesmente ele ligou um alarme. E assim, ninguém ouviu os gritos e tal por causa do alarme. E depois ele termina, né, falando para não colocar culpa nele e tal, né, e que ele também tem um futuro e tal. E ele tá implorando para não colocar culpa nele. E o próximo documento é simplesmente uma carta do Leif Pierre, onde ele manda pro Harley Sour. E que ele fala, né, pro Harley Sour: você tem grandes ideias e tal. E você também participou do programa de jovens gênios da fábrica. E que eles estavam com alguns planos e que eles precisavam do Harley Sour. E então ele fala que ele, né, que era para ele vir, né, ir na fábrica, né, no dia 15 de janeiro de 1990.
para conversar sobre algumas coisas. E bem, provavelmente que ele estava falando, né, era para, né, começar a iniciativa Bigger Bodies, né, começarem a fazer os experimentos junto com Harley Sauer. E bem, ainda tem um terceiro documento que fala sobre o experimento 1015. E ele fala, né, quando fizeram o experimento, aconteceu algum problema no cérebro dele e que acabou fazendo o experimento falhar. Então esse experimento deu errado e não, né, então não conseguiram fazer o experimento por causa de algum problema, né, no cérebro. E o quarto documento é o do experimento 1026. E bem, esse aqui já deu um pouquinho mais certo, porque dessa vez o experimento ficou vivo por 45 minutos. Mas tipo, só tipo uns 3 minutos ele ficou com um estado consciente. Ele tipo tava muito assustado, ele ficava ali, né, no canto, né, da sala. Então, em pouquinho ele ia indo pro lado e daí ele caiu pro lado, daí ele, né, daí ele morreu. O porém é que isso já deu um baita salto, porque, né, agora eles conseguiram fazer um experimento que durou por 45 minutos. E o quinto documento fala sobre o experimento 1160, e que simplesmente foi o primeiro experimento que deu certo na fábrica. E que finalmente foi, eles começaram a ter, eles começaram a ter alguns resultados, porque agora tiveram o primeiro experimento que deu certo, então agora daqui a pouco já também dá certo. Então esse aqui é o primeiro experimento que deu certo. Mas se vocês lembram, o Boxboot foi o primeiro experimento que deu certo, e ele também se chama experimento 1160. E se você ver os outros dois documentos sobre os outros experimentos, você vai ver que as tags dele tá arquivado. O porém é que do experimento 1160 só tá Bigger Bodies Initiative. Isso pode significar alguma coisa, que talvez o Boxboot esteja vivo. E bem, o sexto e último documento é só uma carta do Harley Sauer brabo, porque simplesmente coloca um picles no sanduíche dele. Mas bem, depois disso vem uma outra atualização onde tem um montão de coisa, tem que abrir coisa pra lá e pra cá, um montão de coisa de frase. O pré que a gente consegue algumas imagens, que são 6 imagens. A primeira é sobre uma carta do Harley Sauer, né, falando sobre o Harley Sauer, e que foi escrita pelo Elliot Ludwig, onde ele fala, né, da mente do garoto, né, e ele ser muito inteligente. Ainda ele fala que era o que ele tava querendo que o programa, né, chamasse, né. E pelo que parece, o Harley Sauer se sente mais feliz perto do Elliot Ludwig. E o Harley Sauer falando sobre, né, coisa da casa, né, sobre casa e tal, e que parece que ele sente falta disso. E a segunda imagem que aparece é o do Huggy Wuggy queimado. E a terceira imagem é sobre um brinquedo meio estranho. Parece ser envolvido com um Bron assim, mas ninguém sabe o que é esse brinquedo aqui. E a terceira imagem é tipo um brinquedo de gato, não um brinquedo, assim, um boneco, né, de gato queimado. E que parece muito, sabe quem? O Candy Cat. E a quinta imagem é tipo parece uma fotografia queimada. Não se sabe o que é essa fotografia, não dá pra identificar o que tem nela, mas parece uma fotografia queimada. E se tu vê o arquivo onde tu, né, encontrado essas imagens aí, simplesmente tá escrito incidente do teatro. E pelo que aqui tá mostrando, parece que o teatro, né, esse teatro pegou fogo. E bem, se vocês se lembram, lá em Project Playtime tem um mapa que é um teatro. Mas bem, a última imagem é essa daí, que simplesmente parece ser umas folhas ali, tá, mas tudo um coisa todo colorido assim, tal. Mas se tu vê nessa coisa aí de cores, peraí, eu já vou te explicar o que tem nessas cores. Mas o pessoal tirou essas cores e arrumou a imagem pra gente ver o que tem ali naquelas folhas. Simplesmente parece um montão de jornal rasgado e escrito algumas coisas. E simplesmente são coisas falando mal do Elliot Ludwig. Porque tu já vai entender. Mas pelo que parece que foi o Harley Sauer que escreveu aquilo. E pode ser ele que causou o incidente do teatro. Mas bem, voltando para a imagem colorida, o que eu queria falar
é que se tu vê as cores, tu vai ver uma silhueta. Se tu perceber, tu vai ver uma silhueta, meio que parece ser um rato com um chapéu e tal, com uma papoula. E pois é, ele parece um palhaço, então chamaram ele de Jester. No início tinha um pessoal falando que parece que deveria ser o Doe the Dogman. E se tu não sabe o que é Doe the Dogman, é que em algum lugar apareceu esse nome do The Dogman. E meio que nesse lugar, né, tipo, parece uma lista. Meio que apareceu o nome dos Nightmare Critters, Yarnaby, em todos os Nightmare Critters. E olha só, não é que todos eles simplesmente apareceram. Tipo, essa lista apareceu antes de todos os trailers, o ARG de aparecer. E meio que apareceu todos os personagens. E nessa lista tava o Doe the Dogman. Então provavelmente o Doe the Dogman vai ter no Impala Playtime 4. O porém é que se tu vê Doe the Dogman tem a ver com massinha. E simplesmente esse palhaço não tem nada a ver com massinha. Então chamaram ele de Jester. E bem, agora depois disso teve outra atualização. E nessa atualização trouxe três coisas. Você vê naquele coisa lá que eu disse sobre abrir e tal, coisa, e tinha texto. Pois é, parece agora nesse texto agora tinha números. E esse número vai ser mais importante mais para depois. Mas acabou se encontrando um documento nisso tudo. E esse documento pode falar o motivo daquele motivo lá, por causa do Harley Sauer ter causado o incidente do teatro. Meio que o Elliot Ludwig expulsou o Harley Sauer. Porque o Harley Sauer era meio ignorante, assim, tal, mesmo sendo... Ele era inteligente, tal, mas, tipo, ele era muito ignorante, tal. E, pois é, em uma noite, o Harley Sauer atacou o Elliot Ludwig, falando um montão de coisa, falando mal. E acabou que o Elliot Ludwig expulsou o Harley Sauer. E que talvez o Harley Sauer tenha ficado muito bravo com o Elliot Ludwig e com isso, e tenha botado fogo no teatro. E olha só, se lembra daqueles números? Pois é, tem uma coisa de chave, tem que colocar coisa, o descodificador, é uma coisa muito confuso. Mas depois de fazer tudo isso, deu um número de telefone. Simplesmente deu um número de telefone. E quando a gente ligava, simplesmente apareceu uma ligação. E eu vou mostrar essa ligação para vocês. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... We did what was necessary, Miss Kramer. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? Leigh, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it. We're busy. It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that there. Well, don't leave us in suspense. What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer. Viram? Simplesmente estão com os funcionários conversando e simplesmente eles estavam conversando sobre alguma coisa ali que pode ter causado ali
estavam se perguntando o que é que causou aquilo. Até que chega outro cara e simplesmente ele fala algumas coisas e simplesmente ele fala Harley Sauer. E provavelmente eles estavam falando quem é que causou o incidente do teatro. E que daí esse incidente do teatro possa ter causado pelo Harley Sauer. E então, depois disso, aconteceu o fim do ARG de Pop Playtime 4. Simplesmente ele não abre mais, não tem mais como fazer os coisas. O porém é que tem um link escondido e simplesmente a gente consegue uma imagem corrompida. E simplesmente ajustaram essa imagem e conseguiram outra imagem. Que simplesmente é alguma coisa ali com parece ser parafuso e tal, mas tem o olho. E está escrito You were warned. Eu não sei se eu falei certo, mas aí tá escrito você foi avisado. Sem contar que também eles conseguiram essa imagem aí, que simplesmente não dá para identificar nada, mas tem alguma coisa escrita aqui no meio. E tem gente falando que é coisa de né grego assim e tal. Mas bem, a gente não sabe o que tá escrito aí. Mas bem, com isso, temos o fim do ARG de Pop Playtime 4. Mas bem, mais pra depois do ARG de Pop Playtime 4, né? A Mob Entertainment do nada mostra um trailer. É um trailer pequeno, mas olha só. Se lembra lá no início que eu falei do Pianossauro? É um trailer do Pianossauro. E cara, uma coisa, o Pianossauro pra mim ele deu mais medo que o Yarnab. Mas cara, olha só, é um comercial do Pianossauro, né? Pelo que parece ele é um brinquedo grande assim, porque para tocar aquelas teclas lá na boca dele com uma mãozinha daquelas tem que ser grande. O porém que mostra que começa, né, esse comercial tá passando em um computador. E atrás do computador o Pianossauro aparece. Então descobrimos que ele era um brinquedo, né, da Playtime, que ele tinha um comercial e que o nome dele era Pianossauro e que ele também tem um bigger body. E eu fico imaginando o tamanho desse bigger body, porque pô, ainda é um dinossauro, né? Imagina o tamanho desse bicho. Mas bem, mais pra depois, passou e adivinha? Mais um trailer. E dessa vez o trailer é sobre, acho que um dos personagens mais importantes que vai ter em Pop Playtime 4. E ele vai ser o vilão principal. Não vai ser o Yarnab, não vai ser Pianossauro, não vai ser o qualquer um, vai ser esse. O trailer The Doctor. E nesse trailer mostra o The Doctor. E pois é, se lembra daquela televisão lá onde aparece aquele olho? Pois é o The Doctor. Ele é parece um robô assim, né, com a cabeça de televisão. E pelo que parece, né, pela voz assim, também pelo, né, que se você vê o trailer tem aquelas um montão de imagem piscando, e se você vê uma delas mostra 4 experimentos: o Catnap, o Yarnab, o Huggy Wuggy e o Boxy Boo, que são criações do Harley Sauer. E ainda aparece, né, a frase minhas criações. Sem contar que a voz também parece. Então é simplesmente o Harley Sauer experimento. E pelo que mostra, né, mostra um montão de câmera, mostra lugares que parece que a gente vai ter que passar, e também lugares onde parecia que eles faziam experimentos, túneis de escavação, ele ligando um montão de televisão assim, tal, como se ele monitorasse toda a fábrica. Cara, um montão de coisa da hora. Então com este trailer dá pra saber que qual vai ser o vilão de Pop Playtime 4, que vai ser o The Doctor, o Harley Sauer. Pra você ter ideia, até a foto de Pop Playtime 4 da Steam mudou. Pra ao invés do Yarnab mudou pro Harley Sauer, né, pro The Doctor, né? Mudou lá para aquelas televisões com olho roxo. E no final do trailer mostra qual vai ser o nome do coisa, né, que vai ser chamado de Safe Haven. E também mostra a data de lançamento do capítulo 4, 30 de janeiro de 2025. E pois é,
agora a gente tá nos 10 últimos dias, né, antes de lançar o capítulo 4. No momento que eu tô editando, é dia 22. Então faltam 8 dias, né? No momento que eu tô editando, no dia que eu vou postar, ou vou postar dia 23 ou 24. Porque dia 24 vai ser sexta, e pelo que tá mostrando, ou vai ser sábado ou vai ser sexta que vai lançar simplesmente o trailer final de Pop Playtime 4. Que se mentir, cara, eles têm que mostrar um trailer de gameplay, tá precisando. Eles têm que mostrar o Jester e o Doe the Dogman, porque o Doe the Dogman não apareceu nada, e o Jester só apareceu aquela imagenzinha. Vai mostrar mais do Yarn na cena, algumas partes das cenas de perseguição, puzzle. E afinal, eu vou falar, tem uma coisa que a Mob Internet começou a postar, que é simplesmente só uns posts com um círculo assim, um círculo vermelho, um círculo laranja. E né, hoje que é dia 22, né, no dia que eu tô editando aqui, fazendo os áudios, simplesmente postaram um círculo amarelo. E o Zack, né, que é o CEO, da Mob Entertainment, simplesmente falou que não é, né, vai ser em breve que vai lançar o trailer. Mas, bem, esse aqui foi o vídeo de tudo que teve de Pop Playtime 4. Então, cara, eu acho que o capítulo 4 vai ser um capítulo bem da hora, vai mostrar bastante coisa. Eu tô maluco pra esse capítulo 4. E bem, deixem aí nos comentários o que vocês vão achar, o que vocês acham que vai ter no capítulo 4. Mas bem, esse aqui foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.